a gente vai ver um pouco sobre a teoria do nicho ecológico. Essa teoria ela é muito importante porque ela é a base teórica, ela funciona como premissa de todos os modelos de distribuição de espécies. Então, essa teoria ela vai embasar esses modelos. Essa teoria do nicho ecológico ela vai ser formalizada no início do século XX. No entanto, os naturalistas do século XIX já tinham uma ideia de que fatores ambientais e fatores ecológicos interferem na distribuição das espécies e provavelmente determinam boa parte dessa distribuição. No entanto, só no século XX que essa ideia vai ser formalizada e melhor definida. Então, como a gente vai ver, a ideia de nicho ela vai ser construída ao longo do século XX e vai ganhar cada vez mais complexidade. Mas antes disso, vamos entender o que é nicho. A palavra nicho, na verdade, ela se refere a esse espaço que vocês podem ver nessa imagem aí, que é um espaço na parede, um vão em uma parede, que serve para guardar alguma coisa. Pode ser uma planta, uma imagem, qualquer tipo de coisa, uma estátua. Esse espaço, então, ele abriga alguma coisa. E a ideia de nicho ecológico é justamente essa. É um espaço, não necessariamente geográfico, mas que abriga uma espécie. Então, cada espécie teria o seu nicho, o seu espaço ecológico na natureza. E a gente vai entender isso um pouco melhor agora. No século XX, então, a primeira pessoa que vai tentar formalizar essa ideia é o Shelford, em 1911. Ele, pensando mais no foco de dinâmica populacional, ele vai pensar no seguinte: na natureza existe uma região, uma zona, onde a espécie está no seu ótimo fisiológico. Ou seja, nessas condições, a espécie está se reproduzindo numa taxa alta e tem uma baixa taxa de mortalidade, ou seja, a espécie tem um crescimento positivo. Então, essa região seria o ótimo de ocorrência da espécie. Existiriam algumas regiões marginais que seriam zonas de estresse fisiológico, onde as condições ambientais já não iriam propiciar condições ideais fisiológicas para a espécie. Então a espécie já não estaria em condições onde o seu organismo funcionasse tão bem fisiologicamente. Então, nessas condições, a espécie acabaria por estar em estresse fisiológico, então ela teria uma taxa de reprodução mais baixa, então o seu crescimento ficaria nulo ou tendendo ao negativo. Existiria também uma outra zona de condições ambientais, que essa seria a zona de intolerância. Essa região de intolerância, a espécie poderia até alcançar esses locais. No entanto, fisiologicamente ela não suportaria essas condições como temperatura, umidade. Então, nessas condições, fisiologicamente a espécie não conseguiria sobreviver. Então ela não iria se reproduzir nessas áreas. Ela não deixaria descendentes nessas áreas e nessas regiões ela não teria crescimento populacional e, na verdade, teria um crescimento negativo. Os indivíduos morreriam nessa região. Essa, então, foi uma primeira ideia teórica, bem embasada de nicho, porém ainda não se utilizava o termo nicho ecológico. A primeira pessoa que vai usar a palavra nicho vai ser o Grinnell. O Grinnell vai fazer isso em 1917 e ele ainda naquela tendência de pensamento do Shelford e de diversos outros naturalistas do século XIX, ele vai pensar que o fator determinante para a distribuição das espécies é fator ambiental, ou seja, são condições ambientais que determinam a distribuição das espécies. Ele vai se influenciar muito pela ideia de que essas condições, variações de condições ambientais, parecem determinar a variação de vegetação, de fisionomias vegetais em larga escala, como savanas, florestas tropicais. Então ele vai ter essa ideia de que o clima é o principal fator para determinar a distribuição das espécies. Então esse vai ser o nicho grinnelliano. Um pouco de tempo depois, Hilton
em 1927, vai pensar de uma forma um pouco diferente. Ele vai focar nas interações ecológicas, nas interações entre os organismos. E ele vai propor que as condições bióticas não são o fator principal para a determinação da distribuição das espécies, para a determinação do nicho das espécies. O que determina o nicho das espécies para Ailton são as interações. Então, as interações seriam o fator principal e seria um fator que determina a distribuição das espécies e o fator que vai determinar onde as espécies vão estar ou não na natureza. Algum tempo depois, Hutchinson, em 1957, vai propor um nicho que vai reunir as ideias desses nichos anteriores, que é um nicho multidimensional, ou seja, um nicho determinado por múltiplos fatores. E ele vai propor, então, que esse nicho multidimensional deve incluir tanto condições bióticas quanto abióticas. Então, tanto o ambiente quanto as interações podem e devem interferir na distribuição das espécies e nas condições necessárias para a sobrevivência e reprodução das espécies. Esse conceito de Hutchinson é válido até hoje, tem muita base empírica, porém, ele é um conceito que ainda faltava uma formalização em alguns aspectos. E isso vai acontecer numa mudança de visão sobre o próprio nicho hutchinsoniano, quando Soberon e Peterson, em 2005, vão propor uma forma de enxergar um pouco diferente esse nicho hutchinsoniano, na qual eles vão, então, focar nas várias dimensões do nicho, mas em como a sobreposição dessas dimensões pode determinar a distribuição das espécies. Então, agora vamos aprofundar um pouquinho nessa visão de Soberon e Peterson, inclusive porque a visão deles de nicho vai ser focada justamente numa forma de você interpretar modelos de distribuição de espécies. O foco deles era justamente poder interpretar os modelos e poder entender um pouco melhor como que determinadas características das espécies podem interferir positivamente ou negativamente na predição dos modelos. Então, vamos pensar aqui numa condição hipotética. A gente tem uma ilha aqui. Então, existem determinados locais nessa ilha que têm condições ambientais, então, condições abióticas necessárias para a sobrevivência da espécie que a gente está usando aqui, uma espécie hipotética. Então, esse local que tem essas condições ambientais adequadas para sobrevivência e reprodução de uma determinada espécie, nós chamamos de nicho fundamental. Esse seria, na verdade, aquele nicho grinnelliano, o nicho fisiológico das espécies, muito parecido, inclusive, com a própria ideia lá do Shelford. Então, seria aquele ótimo lá do Shelford, seria essa região aí. Esse é o nicho fundamental. Existiriam outros locais que não necessariamente são os mesmos locais geograficamente, onde existem interações bióticas, relações ecológicas favoráveis para a sobrevivência e reprodução dessa espécie. Então, ou seja, esses locais em laranja aí são os locais onde existem outras espécies que são necessárias para a sobrevivência dessa espécie, para a reprodução dessa espécie. E nos locais onde no mapa não está marcado de laranja, são locais que podem ter, sim, outras formas de interação, mas essas interações podem ser negativas. Então elas impedem a reprodução e a sobrevivência da espécie. Ok. Um outro ponto interessante é essa zona de interseção entre o nicho fundamental e a região, a zona de interações bióticas da espécie. Interações favoráveis bióticas. Então, essa interseção entre o nicho fundamental, ou seja, as condições fisiológicas necessárias para a espécie ocorrer, e a região onde tem interações bióticas favoráveis para a ocorrência da espécie,
nós chamamos de nicho realizado. Esse nicho realizado, então, é uma zona em que existem condições ambientais favoráveis para a espécie se reproduzir e se manter, e existem condições favoráveis de interações bióticas para a espécie ocorrer e se reproduzir. Isso então seria o nicho realizado da espécie. Falta uma dimensão muito importante para ser discutida aqui, que é a dimensão da acessibilidade da espécie. Aonde que a espécie pode chegar? Essa zona de acessibilidade, aqui em tons de verde, ela representa os locais em que, devido à capacidade fisiológica de dispersão da espécie e devido, é claro, a barreiras que possam impedir que a espécie alcance outros locais, a espécie vai chegar. Então, esses são os locais que a espécie pode alcançar no seu ambiente. Nós podemos ver aqui que existe uma região onde a espécie alcança, mas não tem nem condições ambientais adequadas para sua sobrevivência, nem condições bióticas de interações adequadas para sua sobrevivência e reprodução. Então, essa região aí, ela vai funcionar como um dreno. Por que dreno? Porque a espécie vai chegar nesses locais, mas os indivíduos que chegarem nesses locais, eles não vão conseguir se reproduzir nesses locais. Ou, se eles se reproduzirem, a taxa de mortalidade vai ser mais alta que a taxa de reprodução. Então, é um local que funciona como um dreno de indivíduos. Então, os indivíduos que alcançam esse local, ou eles retornam para as áreas onde eles conseguem se manter, ou eles simplesmente se extinguem nesses locais, morrem nesses locais. Por outro lado, a gente tem essa zona de interseção aí entre os locais que a espécie alcança e os locais que têm condições bióticas, interações ecológicas adequadas para a espécie ocorrer. Nesses locais também vai acontecer uma função de dreno. Por quê? As espécies vão chegar nesse local, vão encontrar outras espécies que são necessárias para a sua sobrevivência, mas as condições ambientais vão ser inadequadas para a sua sobrevivência. Então a espécie vai estar sob estresse fisiológico nesses locais. Então, mais uma vez, ela não vai ter uma taxa de reprodução alta, e vai acabar tendo uma taxa de mortalidade mais alta que a taxa de reprodução. Ou seja, é uma zona onde as espécies não vão... A espécie, na verdade, não vai se desenvolver. Essa outra região aqui, que é uma região que tem condições ambientais adequadas para a espécie ocorrer e que a espécie alcança, no entanto, não tem interações bióticas favoráveis para que a espécie ocorra, essa região também vai funcionar como dreno. Aqui a espécie não vai estar sob estresse fisiológico, no entanto, ela vai estar sob forte pressão competitiva entre os indivíduos da espécie. Por quê? Já que as interações bióticas necessárias para a espécie ocorrer não estão nesses locais, os indivíduos da espécie vão competir muito mais. Então, a competição vai ser muito mais alta. Então, mais uma vez, esse local funciona como mais um dreno. Então, os indivíduos que chegam nesse local ou não sobrevivem ou têm que retornar à região adequada para conseguir sobreviver. Então, agora, por último, existe essa zona de interseção entre todas essas três dimensões, a dimensão do nicho fundamental, ou seja, das condições ambientais adequadas para a ocorrência da espécie, a dimensão das interações bióticas positivas para a ocorrência da espécie e a dimensão da zona acessível, ou seja, da região que a espécie consegue alcançar. Então, essa região de interseção dessas três áreas é a área que de fato a espécie vai ocorrer e de fato ela vai estar com uma taxa de reprodução mais alta que a taxa de mortalidade. Então esse local aí é o local de fonte da espécie. É o local de onde os indivíduos da espécie se dispersam para outras regiões, que são essas regiões aí em verde, né, que é a área acessível para a espécie. Então, essa região funciona como fonte. Então,
Essa é a proposta do Soberon e do Peterson. A gente enxergar o nicho da espécie como uma interação entre essas três grandes dimensões do nicho das espécies. Ok, porém aqui a gente viu um dos padrões. Esse padrão pode ser muito variado. Então vamos pensar agora numa situação um pouquinho diferente. Então, aqui as condições ambientais, né, o nicho fundamental da espécie, ocupando aí mais ou menos a mesma área do diagrama que a gente viu anteriormente. Porém, aqui, as interações bióticas têm uma sobreposição quase total, espacialmente, com esse nicho fundamental. Então, a espécie consegue, praticamente, em todos os locais, ter interações positivas e condições fisiológicas adequadas para ocorrer nessa zona, é claro, aí, marcada no mapa. Ela também tem acesso a praticamente todos os locais, com exceção de poucas áreas aí que dá para ver que ela alcança, mas que não tem condições ambientais nem interações bióticas positivas para ocorrer. Bom, o que acontece? Essa espécie, esse exemplo de espécie que a gente está vendo agora, é uma espécie que ela ocupa praticamente todo o nicho dela, pensando em todas essas dimensões. E necessariamente ela ocupa, pelo nosso diagrama aí, todo o seu nicho fundamental. Então, essa é uma das possibilidades de nicho no espaço geográfico. Uma outra possibilidade seria, então, ela ocupa o mesmo nicho fundamental, as mesmas condições ambientais adequadas para que ela ocorra. Ela alcança todos esses locais e até alcança uns outros locais que não estão fora dessa região aí. Porém, as interações bióticas necessárias para que a espécie ocorra tem pouca sobreposição com essa área do nicho fundamental e com a área acessível da espécie. Então o que acontece? Esse exemplo de espécie aqui, esse terceiro exemplo de espécie, é um tipo de espécie que a distribuição dela está sendo determinada principalmente pelas interações bióticas. Ou seja, os locais que você vai encontrar de fato a espécie são onde existem as interações bióticas e, é lógico, a condição ambiental adequada e que a espécie alcance. Porém, o grande limiar que determina que ela não ocorra em determinados locais, que ela até teria condições fisiológicas de ocorrer, são as interações bióticas aqui nesse caso. Agora, num outro exemplo, então, mais uma vez o mesmo nicho fundamental, a espécie tem o mesmo nicho fundamental, as mesmas condições, limites de tolerância de condições ambientais, só que agora as interações bióticas têm uma sobreposição praticamente total com o nicho fundamental, com esses limites de tolerância fisiológica das espécies. Porém, o fator limitante aqui é a capacidade de alcançar os locais, capacidade de dispersão e barreiras geográficas. Então, a espécie vai ter uma distribuição muito mais limitada pela sua capacidade de dispersão devido a barreiras. Então, existem condições ambientais aí ao norte dessa ilha e condições bióticas adequadas para a espécie ocorrer, mas ela nunca alcança esses locais. Pode ser que exista uma barreira geográfica, alguma coisa do tipo. Mais um exemplo agora. Mesmo nicho ecológico fundamental, ou seja, mesmos limites de tolerância de ocorrência, mesmos limites de tolerância ambiental da espécie. Espécie ocupa essa área do ponto de vista de interações bióticas, ela tem interações bióticas favoráveis com sobreposição quase total com a área do nicho fundamental, porém, a sua capacidade de dispersão é muito, muito limitada. Então, essa espécie, ela está restrita a esses locais simplesmente porque ela não consegue se dispersar muito bem. Então, aqui a gente pode ver essas dimensões do nicho ecológico e como que elas podem determinar a distribuição da espécie, de uma dada espécie, em diferentes condições, em diferentes limites de abrangência de cada uma dessas dimensões do nicho. Uma outra premissa teórica sobre a teoria do nicho e que vai influenciar diretamente nos modelos de distribuição de espécie é a teoria da conservação filogenética de nicho. O que essa teoria diz? Que o nicho, como a gente viu nos exemplos anteriores, tolerância da espécie a determinadas condições é uma tolerância fisiológica. A espécie tolera determinadas condições porque as enzimas dessa espécie funcionam bem num determinado limiar de temperatura,
A espécie precisa de uma determinada quantidade de umidade para sobreviver. Então, isso são limites fisiológicos. Sendo assim, esses limites são herdáveis. Eles são determinados geneticamente. E dessa forma, esses limites, então, eles podem ser herdados pelos seus descendentes e espera-se que exista, então, um caráter de conservação, ou seja, de manutenção das características do nicho ao longo das gerações, por consequência, ao longo da árvore filogenética. Sendo assim, como a gente pode ver aí nesse gráfico, a gente espera que exista uma certa correlação entre a distância filogenética, ou seja, a distância evolutiva entre espécies, e a distância do nicho ecológico entre essas espécies. Então, espécies mais próximas tenderiam a ter nichos mais parecidos. Dá para ver aí pela cor, dá para ver que tem um gradiente de cor. O ramo aí azul, ele tem todas as espécies mais próximas estão em tons de azul mais próximos. Então existe uma certa correlação entre o nicho da espécie e a distância filogenética, ou seja, entre a evolução da espécie e as características do nicho. Ok, dá para pensar nessa ideia muito bem se a gente considerar o nicho a princípio, né, pensando nesse primeiro ponto, como eu disse, no nicho lá grineliano, no nicho fundamental das espécies, que são aquelas condições fisiológicas. Elas são fáceis de pensar, que são herdáveis. Mas e as interações bióticas? Será que elas são herdáveis? Se você parar para pensar que essas interações, elas muitas vezes envolvem evolução conjunta, coevolução entre espécies, e são interações que evoluíram ao longo do tempo, então, de certa forma, e envolvem comportamentos complexos, elas também devem ser caracteres herdáveis geneticamente e, portanto, devem apresentar algum grau de relação com a evolução das espécies. Então, mais uma vez, aquela parte, aquela parcela, aquela dimensão do nicho lá, que é a dimensão das interações bióticas, também deve ter um padrão de correlação entre essa dimensão do nicho e a evolução da espécie, ou aqui no caso a gente está usando a distância filogenética como um padrão disso. Ok, então essas duas dimensões dá para a gente pensar que deve existir conservação filogenética de nicho para essas duas dimensões. Mas e aquela terceira dimensão? A dimensão da capacidade de dispersão da espécie. Essa dimensão ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve sim condições fisiológicas herdáveis da espécie, como a capacidade intrínseca de dispersão, se uma espécie tem asa, se uma espécie consegue se mover por distâncias maiores, isso é fisiológico, isso é herdável e isso deve ter um alto grau de conservação filogenética. No entanto, aquela dimensão da acessibilidade da espécie a determinados locais também tem fatores externos, barreiras geográficas. Então talvez essa dimensão seja a dimensão um pouco mais complexa, que seja um pouco mais complicada de pensar do ponto de vista de conservação filogenética de nicho. Ok, mas desconsiderando esse fator dessa dimensão, empiricamente, nós observamos em diversos estudos com espécies que realmente existe uma correlação entre esse nicho ambiental, ou seja, as condições ambientais que a espécie ocupa, e a evolução das espécies, a árvore evolutiva das espécies. Então, no geral, existe uma boa evidência da conservação filogenética de nicho nas espécies. Então, esse fator é um fator que a gente pode considerar como premissa para muitos casos. Tá? No entanto, existem algumas evidências que mostram que nem sempre a conservação filogenética de nicho acontece. Muitas vezes o nicho pode evoluir, contrariando essa ideia de que ele vai se conservar ao longo da evolução. Então, nesse exemplo aqui, nós podemos pensar aí nesse eixo das regiões úmidas para as regiões mais secas, de que o nicho da espécie, como dá para ver aí nessa porção verde, ele está com uma tendência, ele está mais centrado em regiões mais úmidas. Porém,
alguns indivíduos da espécie que estão marcados aí nessa região laranja, eles estão ocupando uma nova área que é um pouco mais seca. Ao longo do tempo, se essa área seca não representar um fator completamente limitante para esses indivíduos, e na verdade representar apenas um fator seletivo que vai selecionar os indivíduos que toleram melhor essas condições secas, ao longo de várias gerações, se as populações da região úmida se extinguirem, esse nicho pode ir se deslocando cada vez mais para regiões mais secas. Então a espécie pode passar a ocupar regiões secas. Isso é bastante interessante porque, numa dinâmica temporal, o nicho vai passar a ter toda a sua distribuição em regiões mais secas fora daquela área original anterior, daquele espaço ambiental anterior. Então, isso demonstra que sim, o nicho pode evoluir ao longo do tempo e essa dinâmica pode levar a espécie a ocupar cada vez mais condições mais secas. Então, isso mostra que o nicho ele pode sofrer uma quebra e a espécie pode passar a ocupar novas condições. Então, apesar da conservação filogenética de nicho ser demonstrada em vários casos, também existe evidência empírica para a gente considerar que o nicho das espécies pode evoluir e a espécie, ao longo do tempo, pode passar a ocupar novas condições. Isso é muito importante, principalmente para quando a gente for ver os modelos de distribuição de espécies, porque em determinados modelos, essa questão do nicho poder evoluir, ela pode ser uma premissa que a gente vai muitas vezes ignorar, apesar de saber que existe evidência de que em alguns casos o nicho pode evoluir. Então, como vocês viram, a teoria do nicho, ela, nessa visão nova do Soberon e Peterson, ela mostra muito bem quais são todos os fatores, essas múltiplas dimensões do nicho ecológico e como que todos esses fatores podem interferir profundamente nos padrões de distribuição das espécies. É claro que, como a gente pôde ver naqueles exemplos, em algumas espécies a distribuição vai ser mais afetada por fatores relativos ao nicho ambiental dessas espécies, as condições ambientais. Em outras, a interação ecológica vai ser o principal fator limitante da sua distribuição. E em outras, barreiras e sua própria capacidade intrínseca de dispersão vão ser os principais fatores. Dessa forma, é fundamental que você realmente se aprofunde nessa teoria, em toda a teoria do nicho, nessa revisão, faça a leitura dos artigos, para que você compreenda melhor, entenda melhor os detalhes, as nuances dessa teoria, e além disso, para que você mesmo comece a se questionar e ter dúvidas sobre os temas.